Então, por gentileza, abra sua Bíblia junto comigo. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. 1 aos Coríntios, capítulo 16, nós vamos ler o verso 13 e o verso 14. 1 aos Coríntios, capítulo de número 16, verso 13 e 14. Se você tiver dificuldade de encontrar, já está aqui, ó. Está aqui no telão. Irmãos, após a leitura, eu peço por gentileza que vocês não fechem a Bíblia, para que vocês possam acompanhar a exposição do texto. Amém? Escrita está assim, na versão que eu vou usar aqui. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Amém? Amém? Façam tudo com amor. Meus irmãos, antes de entrarmos na exposição dos versos que lemos, dos versículos que lemos, eu gostaria de trazer uma breve introdução sobre a carta aos Coríntios. Antes de tudo, como essa igreja surgiu, como ela foi fundada. Essa igreja, a igreja de Corinto, sitiada no país da Grécia, ela foi fundada na segunda viagem missionária de Paulo. Isso está relatado em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18. Quando ele chega nessa cidade, ele conhece um casal, Priscila e Áquila, que haviam fugido de uma perseguição atroz de Roma. Imperador Cláudio baixou um decreto que perseguia todos os judeus. Priscila e Áquila, Grécia. E ali encontram o apóstolo Paulo e são convertidos através da pregação do evangelho. Nasce então a igreja de Corinto. Isso se dá por volta do ano 50 da era cristã. Porém, 5 anos aproximadamente depois da fundação da igreja de Corinto, Paulo agora está em Éfeso. E ele recebe uma carta de um membro da igreja de Corinto, da família de Cloé. E após Paulo receber essa carta com inúmeras indagações, inúmeras dúvidas, perguntas, apóstolo Paulo se propõe a escrever 3 cartas para a igreja de Corinto. 2 cartas chegaram até nós. Uma se perdeu. Sabe lá se Deus por que não chegou até nós. E nessa primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo vai responder as perguntas que chegaram para ele. Do capítulo 1 ao capítulo de número 4, o apóstolo Paulo, ele vai trabalhar sobre panelinha e partidarismo dentro da igreja. Tanto que ele fala o seguinte: uns dizem que é de Paulo, outros de Apolo, outros de Pedro. E nós o que diremos? Foi Apolo, Pedro, Paulo que morreu pela igreja? Não, eu sou de Jesus. Panelinha dentro da igreja é uma lástima. Aqui dentro não pode ter grupinho, não pode ter partidarismo. Todos nós somos irmãos em Cristo Jesus, caminhando no mesmo propósito, para o mesmo caminho, a Nova Jerusalém. Dentro da igreja de Cristo não pode ter panelinha. No capítulo de número 5, o apóstolo Paulo vai trabalhar sobre a imoralidade dentro da igreja de Corinto. Porque a imoralidade sexual daquela cidade, da Grécia, entrou dentro da igreja. A tal ponto que estava acontecendo um ato horripilante dentro da igreja, a igreja estava sabendo e colocou panos quentes. Um moço estava tendo relações sexuais com a sua madrasta. E Paulo diz o seguinte: isso não acontece nem entre os ímpios, e vocês estão levando isso numa boa. Paulo corrige a imoralidade sexual que não pode entrar dentro da igreja de Cristo. No capítulo de número 6, o apóstolo Paulo, ele vai trabalhar um fato tanto curioso. Havia irmãos da igreja de Corinto que tinham problemas de comércio, de negócios, um com os outros. E estava levando os irmãos para o tribunal, processando, levando para o júri. E assim trazendo escândalo para a igreja. E Paulo deixa um conselho: vocês não são irmãos. Irmãos não resolvem tudo em família.
precisa levar para terceiros, descrentes, para trazer escândalo para a igreja de Cristo Jesus. Resolva entre vocês os seus problemas. Capítulo de número 7. Apóstolo Paulo vai trazer conselho e orientações para os casados, para os solteiros e para as viúvas. Do capítulo 8 ao capítulo de número 10, ele vai trabalhar sobre alimento sacrificado a ídolos e a liberdade cristã, que não é libertinagem. No capítulo de número 11, ele vai falar sobre como a mulher na cidade de Corinto deveria se apresentar no culto ao Senhor, e a porção maior deste capítulo ele trabalha sobre a ceia do Senhor. Mas nessa primeira porção, que ele trabalha como a mulher naquela cidade deveria se apresentar ao culto, é curioso que por uma má interpretação, um grupo religioso fez uma doutrina. A mulher tem que orar com véu, porque está escrito dentro do contexto do capítulo 11 de aos Coríntios. Porém, eles desprezam o contexto imediato e histórico daquela cidade. E aqui eu abro parênteses, rapidinho, só para te explicar o porquê usar o véu. Na cidade de Corinto, nos dias de Paulo, havia um monte chamado Acrocorinto. Em cima daquele monte havia um templo de uma deusa pagã, a deusa Afrodite, a deusa da sexualidade. E segundo muitos estudiosos e historiadores, naqueles dias havia quase 1000 prostitutas casuais e cultuais à deusa Afrodite. E os cultos eram regrados de sexo explícito. E as prostitutas cultuais tinham um hábito, elas tinham a cabeça raspada. Mas o evangelho chegou na cidade. Jesus está sendo anunciado. E muitas dessas mulheres se convertem ao evangelho de Jesus Cristo. Porém, ao andar na rua, na sociedade, ainda eram tidas como prostitutas cultuais e casuais. Aí Paulo dá um conselho: usa o véu. E se você continuar no texto, fica claro que Paulo fala o seguinte: mas o cabelo estando comprido, o cabelo lhe serve por véu. Simples assim. Do capítulo 12 ao capítulo de número 14, o apóstolo Paulo vai trabalhar sobre os dons do Espírito Santo e como eles devem ser usados no culto e dentro da igreja. Vocês pensam que a baderna que acontece em muitos lugares, o emocionalismo, a euforia, é dos dias de hoje? Não. Já tinha na igreja de Corinto. No capítulo 14, Paulo trabalha sobre a ordem no culto. Ele fala sobre as línguas estranhas. Leia esse capítulo depois na sua casa, é muito interessante. Capítulo de número 15, o apóstolo Paulo trabalha sobre a cadência desse corpo mortal, débil, fraco. Porém, ele vai falar no capítulo 15 sobre a volta de Jesus Cristo, a ressurreição e a transformação desse corpo. Bendito seja o Senhor. Capítulo 16, que é o último capítulo deste documento. Na primeira sessão ele vai falar sobre a coleta, contribuição para ajudar a igreja, que passava por necessidades, a igreja mãe de Jerusalém. Ainda dentro da sessão do capítulo 16, ele vai se voltar para os homens, para os líderes da igreja. E é aí que nasce os versos que lemos. Aí que nasce o tema do culto de hoje, do sermão de hoje. Homens, estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens corajosos, sejam fortes, façam tudo com amor. Louvado seja o nome do Senhor. Apóstolo Paulo traz 5 orientações nesses 2 versos. A primeira orientação: seja vigilante. Hoje eu prego para homens, mas também para mulheres. Sejam vigilantes. A vida do cristão é repleta de vigilância. Nos ambientes em que frequentamos, o que acessamos nas redes sociais, o que vemos, o que somos expostos. O escritor diz que nós somos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. A nossa vida é espetáculo para os anjos, para os demônios e para os homens. Você acha que não, mas as pessoas estão te observando, as pessoas estão lendo a sua conduta, o evangelho que você vive. Talvez para muitas pessoas
A sua maior pregação não vai ser abrir a Bíblia e ler um texto, mas vai ser a forma que você lidar, a forma que você anda, a forma que você fala, a forma que você se porta no trabalho, na escola, na faculdade, na rua da sua casa, porque você é um livro aberto, lido pelos homens. Aí nos gera uma pergunta: o que os homens têm lido de mim? O que as pessoas têm lido de você? Precisamos ser vigilantes a todo instante, a todo momento, porque estamos sendo assistidos por uma grande nuvem de testemunhas. Homens, sejam vigilantes. Vigiem. É curioso que, se você estudar o texto bíblico, a orientação é a seguinte: resistiu o diabo e ele fugirá de vós. O diabo você resiste, mas a sua natureza humana caída, você não brinca não. Mete o pé, corre. Faz que nem José, não fica para ver não. Não fica para ver. Vigia, foge das tentações. Foge daquilo que Satanás tem colocado na sua frente. Não troque a sua vida com Deus por minutos de prazer carnal. Não vale a pena. Vigie. 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 Segunda orientação: permaneça firme na fé. Ô irmãos, permanecer firme na fé não é fácil não. Não vem falar para mim que é fácil, que não é. Por tudo que vivemos, por tudo que somos colocados à prova, não é fácil permanecer na fé. Primeiro, que Jesus Cristo não prometeu para ninguém que o evangelho é mar de rosas. No mundo tereis aflições. Você pode ter certeza que o ser humano mais provado na terra é o crente. Não tenha sombra de dúvida, o ser humano mais provado é o crente. E talvez tenha uma resposta, o porquê de tantas provações. Talvez tenha uma resposta. Se nós ficarmos muito aconchegados, muito tranquilo, muito confortável aqui nesse mundo, talvez nós estaremos fadados a esquecer que Deus nos chamou é para fora desse mundo. Não é para esse mundo que Deus nos chamou, não, é para fora desse mundo. O que está nos esperando é a nova Jerusalém. Tudo que nós temos aqui é efêmero, passageiro. Nós não temos, na verdade, nada, somos administradores, não levaremos nada. E as dificuldades vêm, as lutas vêm. E não é fácil permanecer na fé, não é não. É uma luta constante contra a sua natureza, contra as intempéries, contra as suas vontades, contra as lutas que são colocadas à nossa frente. E eu não serei hipócrita. De 10 meses para cá, talvez eu tenha passado a maior luta da minha vida até esse momento. Eu quero compartilhar com vocês, porque Deus tem me dado graça. Do dia para a noite, a minha ex-esposa chega e fala assim: estou indo embora. Porque eu conheci alguém. E vou embora. E do dia para a noite joga 10 anos de casamento pro espaço. Sem aviso prévio. Sem nada que constatasse ou chegasse ao menos perto de ter um resquício de que isso iria acontecer. Como agir numa situação dessa? Eu também não sei. Eu não sabia. Você não casa preparado para um divórcio. Você não casa com essa intenção. Mas pode acontecer. E a minha fé foi colocada à prova. Não serei hipócrita, foi uma rasteira. Eu fui para a lona. Mas Deus, Ele é tão bom, tão maravilhoso, conhecendo a nossa estrutura, conhecendo a nossa vida, que Ele operou um milagre em meio a tudo isso. O meu filho, ele olhou para ela e falou: eu não vou com você, eu vou ficar com meu pai. Eu vou ficar com meu pai. O Senhor deixou ele comigo. Teve misericórdia de mim. Nesse momento tão difícil da minha vida.
Cerca de 4 a 5 meses. Eu não exerci mais meu ministério. Eu não tinha mente para subir no altar e pregar, falar mais do amor de Deus. Porque eu estava ferido e sangrando. Como cuidar da igreja do Senhor, sendo que eu precisava ser cuidado? E como permanecer firme na fé? Eu estava acabado, destruído, lastimado. Mas eu estava lá no culto, sentado na cadeira, ouvindo o evangelho. Muitas vezes eu me sentia que nem um pilar, morto, vazio. Mas eu estava lá sentado ouvindo a palavra de Deus. Porque eu entendia que era melhor eu fraco, caído lá, arrebentado, sentado dentro da igreja ouvindo o evangelho, do que fortão no mundo. Mas Deus tem me dado graça, bendito seja o nome do Senhor, para permanecer firme na fé, permanecer firme no evangelho. Não tem como permanecer firme na fé se do alto não for concedido graça para a sua vida. Então, se você está aqui hoje me ouvindo pregar o evangelho e firme na fé, é porque Deus tem te dado graça para você permanecer firme. Bendito seja o nome do Senhor. Terceiro conselho de Paulo: sejam homens de coragem. Hoje está difícil ter homem com coragem. É até dito que tem agora a geração Nutella. E o homem raiz, para muitos, para a mídia, para a sociedade, tem se tornado um ogro. Ser homem se tornou motivo de ser ogro, retrógrado, patriarcal. O mero fato de ser homem. Homens de coragem. Eu sei que não é fácil conduzir uma família. Eu sei que não é fácil o fardo que tem nos ombros de um homem que foi chamado para ser o provedor do lar, para ser o protetor do lar, para ser o cabeça do lar. E explico que isso não é machismo. E aqui é um ponto delicado. Porque a sociedade nos critica, fala que a igreja é machista. Mentira de Satanás. Os homens não são melhores que as mulheres, de forma alguma. Em muitas funções, as nossas irmãs são muito mais capazes que nós. Essa é uma realidade. Mas dentro do reino, Deus elaborou funções diferentes para homens e mulheres. É somente isso. O homem é o cabeça do lar. Mas a mulher, segundo o texto bíblico, é a que edifica a casa, edifica o lar. Quando o texto diz que a mulher é uma auxiliadora e submissa ao homem, isso não condiz que é para o homem humilhar, pisar na mulher, que a mulher é capaz do homem. Não! A auxiliadora auxilia o homem. A adjuntora está junto no homem, submissa, junto da missão que Deus estabeleceu para o homem. Homens de coragem, Deus colocou nas suas mãos um plano fantástico que Ele elaborou, que é o casamento, a família. Uma mulher e um homem diferente, que tem costumes diferentes, pensamentos diferentes, e aí Deus tem esse plano brilhante, vou fazer os dois ficar juntos e dar certo. Bendito seja o nome do Senhor, que Ele tem chamado homens de coragem, para ir contra toda essa miséria que o mundo apresenta, e continuar lutando para ter a família que é o projeto de Deus. Não a família que o homem e o mundo diz, mas a família que o evangelho e a palavra de Deus ensina e afirma. Homem e mulher e sua prole, seus filhos. E tem que ser homem de coragem para ouvir essas verdades e aplicar e viver. Porque muitos não querem mais nem casar. Se você, meu amigo, não recebeu o dom de Paulo, case. Se tu não recebeu o dom de Paulo, case. Você nem por quê, né? É melhor casar do que abrasar. Case. Quarto conselho, sejam fortes. Meus irmãos, eu falo como um do grupo. Não é fácil você sorrir quando você está arrebentado por dentro. Não é fácil você olhar e falar assim, eu estou bem,
Mas só você e Deus sabe que você não está bem. Porque o homem, ele é visto para a família, para a sociedade, para os filhos como um super-herói. Olha o fardo que está sobre as nossas costas. Mas nós temos sentimentos. Nós temos emoções. E aí, às vezes, nós vemos aqueles memes que são a pura verdade. Um homem esboçando um sorriso, mas eu tenho isso para fazer, conta para pagar, estou com aquele problema ali, aqui, lá, tá. Aquele mundo caindo sobre o homem. E ele precisa ser forte. Ele precisa transmitir forte, que ele é forte. Não é fácil. Esse fardo não é fácil. Porém, é o Senhor que dá graça para você continuar sendo um homem firme e forte. Eu sei que já teve momentos que deu vontade de chutar o balde e jogar tudo pro alto. Eu sei, eu senti isso. Com tudo isso que eu passei, eu senti isso. Mas eu ouvi nitidamente Deus falar comigo: eu estou com você. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não sei como, mas dentro do meu coração eu sentia que tudo ia passar e ia aliviar. Eu entendia que quando o vendaval vem e tira tudo do lugar, quando ele passa, as coisas voltam para o seu devido lugar. E eu orava na minha fraqueza, pedindo: Senhor, me dá força para me ser forte e passar por tudo isso, chegar lá na frente, e da forma que o Senhor quer que eu esteja novamente para a glória do seu nome. E esses dias têm chegado, bendito seja o Senhor. Porque é Ele que fortalece, é Ele que dá força, é Ele que faz permanecer firme na fé. E dentro dessa sessão, o último conselho que Paulo traz aos homens é: tudo com amor. Toda obra que você for fazer em prol do evangelho, da sociedade, tudo deve ser feito com amor. É tão curioso que Paulo, dentro da carta aos Coríntios, ele ressalta muito o amor como o maior dos dons. Lembra do capítulo 13? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o símbolo que tinha. Ainda que eu entregasse meu corpo para ser queimado na praça pelo evangelho, mas se eu não te amar, não vale de nada. O amor é o mandamento maior, amar o próximo. O amor não é uma possibilidade para você operar e fazer e exercer e reverberar. O amor é uma ordenança. Saberei que são os meus discípulos se amardes uns aos outros. Vocês entendem o contexto da carta? Que estava tendo panelinha e falta de amor? Então Paulo está corrigindo. Dentro da igreja não pode ter grupinho, panelinha, disse-me disse, e gente embirrada e virado cara um pro outro. Tem que ter amor entre os irmãos. Meus irmãos, esse negócio é tão sério que parece que os crentes esqueceram da Bíblia. Mas nem oferta você pode trazer aqui no altar se você tiver com picuinha com o irmão, com a irmã. Não pode. Está na Bíblia. Primeiro vai lá e se conserte com o seu irmão. E tem gente que tem coragem de fazer: eu não suporto fulano. Reveja a sua conversão, seja genuína. O apóstolo Paulo chega a dizer, pastor, que nós devemos suportar uns aos outros. Suportar. Eu sei que eu sou difícil de lidar. Eu sou todo defeituoso. Eu sou falho, eu sou pecador. Assim como todos nós somos falhos e pecadores. Mas o mandamento é para mim te amar e suportar você como irmão em Cristo Jesus. O teólogo, pastor e pregador Martin Lloyd-Jones, galês, médico, ele olha para esses versos e fala o seguinte: ser homem de Deus é mais do que ser macho, é ser forte na fé, firme na verdade e cheio de amor. Eu concordo com ele. Ser homem de Deus é mais do que ser macho, é ser firme na fé e cheio do amor de Deus. Um homem de verdade, ele é firme na fé. O salmista, no Salmo 1, do verso 1 ao 3,
ele traz coisas lindas sobre um homem de verdade. Bem-aventurado, feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não anda no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Ele diz que esse homem é o que é feliz. É aquele que não anda no grupinho da empresa, falando as piadas jocosas igual todo mundo fala. É aquele que não anda no grupinho lá do intervalo da faculdade, da escola, sentado, ouvindo conselho de pecador. Esse é o homem de verdade que tem fé e é feliz. Com isso eu não estou pregando que você deve ser um antissocial, sentar destacado. Não, 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 não. Com isso eu estou afirmando para você que o cristão não deve ser influenciável, ele deve influenciar. Nem as pessoas mudar o seu caráter e os seus princípios. É você, através da sua vida, do seu evangelho, trazer as pessoas para Jesus Cristo. Você lembra que Paulo fala que as más conversações corrompem os bons costumes? Seja vigilante, homem de verdade, cuidado com as más conversações que corrompem os bons costumes. Seja luz. Não fique no conselho dos ímpios. Isso aqui é lastimável. Tem crente que tem coragem de pedir conselho para ímpio de coisas que envolvem o mundo espiritual. Eu não estou bem no meu casamento. Aí vai lá falar com o ímpio que vai te dar o pior conselho da sua vida. Vai embora, mete o pé. Traz esse homem, traz essa mulher. Você vai andar no caminho do conselho dos ímpios? Eu conheço um caso de uma pessoa próxima a mim, criada na igreja. Escuta isso, criada na igreja. Caso de depressão, foi se consultar com um psicólogo não cristão. Nada contra, mas ele foi se consultar com um psicólogo não cristão. O psicólogo diagnosticou ele como uma pessoa reprimida, que passou a juventude toda na igreja e não extravasou. Por isso ele estava triste e com depressão. Ele ouviu esse conselho e fez o quê? Meteu o pé na jaca e foi para o mundo. Chegou ao nível de praticar até homenagem. Não sei se todos sabem, depois pesquisem. Para resumir a história, o casamento foi diluído, terminou, nem no caminho do Senhor está mais. Porque andou pelo conselho do ímpio. Olha que conselho miserável. Tome cuidado com quem você anda se aconselhando. Homem de verdade. Porque o homem de verdade tem que ser um homem de fé que não anda no conselho dos ímpios. Um homem que não caminha pelo caminho dos pecadores. E nem se assenta na roda dos escarnecedores. Escarnecedor é aquele que zomba de Deus e das coisas sagradas. Está lá a pessoa fazendo piada do evangelho, do reino, das coisas sagradas, e ele está lá no meio, escarnecendo também do Senhor, em vez de estar defendendo o evangelho. Você lembra que Paulo falou que ele foi levantado para a defesa do evangelho? Você é um cidadão do reino de Deus, um embaixador, uma embaixadora do evangelho. E sim, você deve defender aquilo que você crê com respeito àqueles que não creem, mas defenda o que você crê. Porque Paulo defendia o que ele queria, os apóstolos defendiam o que ele queria, a chegar ao ponto de morrer pelo evangelho. Foram testemunhas. Testemunha é aquele que dá vida, é um mártir que morre pelo evangelho. Olhando para esse texto, Agostinho de Hipona, um grande pai da igreja teólogo, ele diz o seguinte: a alma que se afasta dos ímpios e se aprende a lei de Deus, essa se torna como uma árvore que jamais seca. Porque nesse contexto, ele diz que o homem que não anda por esses caminhos é como árvore plantada à beira do ribeiro, que dá o seu fruto e floresce tempo e fora de tempo. Então o homem de verdade que tem fé, os frutos são visíveis. As pessoas veem o fruto do Espírito Santo, o fruto do Evangelho, evidente na sua vida. De tal forma que o homem de verdade que tem fé, que é corajoso, que é firme no Senhor, a maior evidência da salvação dele são os frutos. E a igreja precisa entender que você não faz os frutos para ser salvo.
Os frutos é a evidência da sua salvação. Bendito seja o nome do Senhor. Um homem de verdade é um homem que é firme na fé. Mas um homem de verdade também, ele é corajoso. Ele tem coragem. E é complicado que tem homens que não têm tido mais coragem. Não querem responsabilidades. Não querem um compromisso a sério, um casamento, nem um compromisso a sério com Deus. Tem medo, estão amedrontados. São tímidos. Está lá em Apocalipse, ficarão fora do reino dos céus os tímidos. Calma. O tímido lá, não é a pessoa retraída que tem vergonha, não é isso não. É aquele que é colocado mediante atestar e provar a sua fé, e ele retrocede, ele nega o Senhor. Esse que é o tímido lá, que não tem coragem de falar, pode tacar fogo e queimar, que eu sou crente, eu não nego o nome de Jesus. Mas o homem de verdade, ele é corajoso. 1 Reis, capítulo 2, e verso de número 2, Davi à beira da morte. Ele chama Salomão e diz o que para ele? Esforça-te, pois, e seja homem. Olha que conselho lindo de um pai. Seja homem. Porque o homem de verdade tem todas essas qualidades que eu estou pregando para você. Ele é corajoso. Ele é honesto. Ele é firme no Senhor. Ele não esmurece na fé. Porque Deus dá graça para ele não esmurecer na fé. E o desejo do grande rei Davi é que seu filho fosse forte e um homem de verdade. Um homem esforçado e um homem de verdade. É complicado lidar com algumas pessoas. Que às vezes você pede ajuda, você estende uma responsabilidade. Ela nem tentou. Mas o medo, a falta de coragem, eu não consigo, eu não vou fazer. Mas você nem tentou. Você nem se atreveu a tentar. Se a oportunidade está vindo, está sendo lhe dada, não retroceda. Abrace. É uma vontade de Deus para a sua vida. Na vida do crente não tem o por acaso ou acaso. Não existe coincidência, existe cristocidência. Tudo debaixo de uma vontade soberana do Senhor. Se Deus tem te chamado para a obra, para o ministério, abrace e vai, seja corajoso. Eu sei que não é fácil, mas seja corajoso. Porque aquele que te chama é o que te sustenta. Seja um homem de verdade, um homem corajoso. E abrace esse chamado do Senhor. Para a glória do nome do Senhor. Coragem não é ausência de medo, mas é ação com fé diante dos desafios. Um homem de verdade protege, lidera, enfrenta o mal com autoridade espiritual. Características de um homem de verdade. O grande pregador, o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, ele olha para o Salmo capítulo de número 1 e versos de 1 a 3 e diz o seguinte: para 1 Reis capítulo 2 e verso 2, ele diz o seguinte: a masculinidade que Davi exige de Salomão não é apenas coragem, mas uma vida que honre a Deus diante das pressões do mundo. Você consegue honrar a Deus com a sua vida diante de toda a pressão que o mundo coloca sobre você? Esse é o nosso desafio, honrar o Senhor debaixo de toda a pressão esmagadora que o mundo coloca sobre nós. Um homem de verdade, ele é firme na fé. Um homem de verdade, ele é corajoso. Um homem de verdade, ele age com amor. Ele age com amor. Maridos, Efésios 5, 25. Amai as vossas mulheres, assim como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Olha que responsabilidade está sobre os homens. É curioso que o movimento feminista que tem entrado nas igrejas, isso é lastimável. Lastimável.
Eles querem embutir a ideia do patriarcado, machismo. Mas o que Cristo pede para os maridos é dar a vida pela esposa. O amor sacrificial. Olha o que Deus pede para o marido, olha a responsabilidade. É o protetor do lar, da família, da mulher. E tem que dar a vida pela mulher. Olha o que é imposto sobre os homens. Olha o cuidado que Deus tem para com as mulheres. Aí eu paro para pensar. Como os maridos, os homens de verdade, têm tratado as suas mulheres? Como Cristo tem ordenado? Ou de forma truculenta, humilhando a mulher, fazendo aquela que Deus entregou para ele chorar, derramar lágrimas. E se naquele grande dia você se deparar com uma caixa d'água cheia de água, e um anjo fala para você, isso daí são as lágrimas que você fez a sua mulher derramar. É claro que isso daqui é uma analogia, isso não vai acontecer, mas e se acontecesse? Como você tem tratado a esposa que Deus te deu? Com amor, com carinho, como Cristo trata a igreja, com amor sacrificial, com compreensão. É uma pergunta para você pensar e refletir. Como você tem tratado a sua esposa? Maridos, amai as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. O grande teólogo reformador, o cérebro da reforma protestante, João Calvino, ele diz o seguinte sobre esse texto. O amor que Paulo exige do marido é santo, é puro, é cheio de cuidado, não é dominador, mas é sacrificial. É um amor sacrificial. O homem de verdade, ele exerce para com a sua esposa um amor genuíno e sacrificial. Essa é a ordenança de Deus para os homens de verdade. Os homens que nasceram de novo. Oh, meus irmãos, nesse mundo caótico que vivemos, que tudo está de ponta cabeça, aonde a masculinidade tem sido colocada à prova, aonde ela está em crise, o que Cristo pede para nós é isso, e muito mais que eu poderia falar a noite inteira, para que possamos ser homens de verdade, que influenciem o mundo, influenciem as próximas gerações. Vivemos uma crise de masculinidade. Muitos homens estão confusos sobre o que significa ser um homem de verdade. Alguns se escondem atrás de uma masculinidade tóxica, feita de orgulho, agressividade e dominação. Outros mergulham na passividade, irresponsabilidade, imaturidade, fugindo do compromisso e da liderança espiritual. E o que isso tem causado? O resultado é visível. Lares destruídos, filhos sem referências, esposas sobrecarregadas, igrejas sem líderes. Vejo que a falta de masculinidade e ser homem de verdade tem causado na nossa sociedade e na igreja, por falta de homens com coragem para fazer aquilo que Deus tem chamado para nós fazermos. O grande pastor John Piper, ele diz o seguinte, aspas para ele: a masculinidade bíblica é o chamado de um homem a assumir a responsabilidade de humildade, ser corajoso em suas funções. Ser corajoso em suas funções. Por isso eu digo, na noite de hoje, estejam vigilantes, homens de verdade. Mantenham-se firmes na fé. Sejam homens corajosos. Sejam fortes. Façam tudo com amor. Homens de verdade. É para isso que Deus tem nos chamado.
É para isso que Deus tem te levantado. É para isso que Ele tem te separado. É para isso que Ele tem te capacitado. Para exercer tudo isso que analisamos, observamos e ouvimos na noite de hoje. Por isso, mais uma vez, eu louvo a Deus por quem teve essa ideia iluminada do Espírito Santo de trazer esse tema para essa primeira conferência, Homens de Verdade. Olha a responsabilidade que temos em influenciar aquela geração. Influenciar esses que já não são mais homens de verdade. Meus irmãos em Cristo Jesus, sobre nós está essa responsabilidade. E é o nosso dever cumpri-la para glorificar o nome do Senhor. O meu pedido na noite de hoje ao Senhor é para que Ele nos dê graça. Nos faça permanecer firmes na fé. Nos revista do Espírito Santo para que possamos ser homens corajosos. Homens que cuidam da sua família, que amem as suas esposas. E guarde a sua família. Se você me entende, se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida, pela sua família. Eu quero orar pelos homens de verdade. Eu quero orar por essa igreja e por esse ministério.